vieste conceder, nos vieste conceder. Ao abrirmos o teu livro, dele emane a luz dos céus, esclarece todo engano e dos erros livra os teus. Ilumina, ilumina nossas almas, grande Deus, nossas almas, grande Deus. Na leitura desta Bíblia, dá-nos gozo, ó Senhor, tendo pelo teu ensino comunhão em santo amor. Exultamos, exultamos, entoando teu louvor, entoando teu louvor. Pelo estudo da palavra, aprendemos de Jesus. Oh, concede os belos frutos que esta instrução produz. E gozamos, alegria, vida e luz. Alegria, vida e luz. Amém. Quero ser vaso de bênção, sim, vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser vaso de bênção, sim, vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos nos céus hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor.
uma vida de fé e pureza, revestida de amor divino. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Desprezo o peso e ao teu serviço eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. Sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor que procure a pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo algum me pode causar temor, pois meu Salvador não me abandonará. Com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. Estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Olá, seja bem-vindo à classe Catecúmenos da Igreja Presbiteriana Nova Jerusalém. Eu sou o Lucas Campos, o professor. E bem, nós temos utilizado da revista Curso Preparatório para a Pública Profissão de Fé. Nós também temos seguido o Credo Apostólico. Se você quiser ler o Credo, é só pausar o vídeo.
O tema da lição de hoje é a segunda vinda de Cristo. A título de introdução, o credo diz a respeito de Jesus, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. A pergunta 56 do Catecismo Maior de Westminster, ela nos esclarece algumas coisas. Primeiro, ela pergunta, como há de ser Cristo exaltado em vir segunda vez para julgar o mundo? Ela responde, Cristo há de ser exaltado na segunda vinda para julgar o mundo, em que, tendo sido injustamente julgado e condenado pelos homens maus, virá segunda vez no último dia com grande poder e na plena manifestação da sua glória e da do seu Pai, com todos os seus santos e anjos, com brado, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, para julgar o mundo em retidão. Ou seja, duas coisas aqui são evidentes relativas à segunda vinda de Cristo. Primeiro, que ele volta certamente, e que a sua volta ela tem um propósito, ele vem para julgar o mundo. Ele vem para julgar o mundo. A segunda vinda de Cristo é marcada por essas duas coisas. Então, primeiro, vamos discutir sobre essa certeza da volta dele. Nos dias de hoje, muitas pessoas desconfiam, desacreditam que Cristo voltará. Mas existem várias razões do porquê nós podemos ter certeza de que ele voltará e eu gostaria de trabalhar com vocês em cima de algumas delas para que nós possamos fortalecer a nossa fé. A primeira, a Bíblia prometeu que Jesus voltaria. O que eu quero te dizer com isso? Que da mesma forma como o Velho Testamento prometeu que Jesus viria uma primeira vez, o Novo Testamento nos garante, assim como o Velho, que ele voltará uma segunda vez. O Novo Testamento de uma maneira mais clara, mas ambos prometem que Jesus virá em glória. Se o Velho Testamento prometeu que ele viria uma primeira vez e ele veio, por que agora haveria uma dúvida da sua segunda vinda? Por que agora ele falharia em vir? Percebe? Não existe motivo. Isso porque ele vem certamente. Também o Senhor Jesus ele fez muitas profecias e promessas enquanto ele estava aqui. E todas as suas profecias e promessas se cumpriram. Tudo aquilo que o Senhor Jesus disse se cumpriu. Mas agora quando nós falamos da sua promessa de que ele voltaria para buscar a sua igreja, existe dúvida? Ele disse que o templo em Jerusalém seria destruído, e de fato foi. Mas quando ele disse que ele voltaria, existe dúvida? Por quê? Se tudo o que ele disse se cumpriu, por que agora ele começaria a falhar? Ele não vai, porque ele vem certamente. Além disso, o Senhor Jesus nos informou que a sua vinda será como a de um ladrão. Eu quero que você reflita nessa imagem que o Senhor Jesus nos trouxe, a de um ladrão. As pessoas não esperam nem se preparam para a vinda de um ladrão. Ele vem quando as pessoas não acreditam que ele virá. Ele vem quando as pessoas não estão preparadas. Seria esquisito, na verdade, se todo mundo esperasse que o Senhor Jesus Cristo estivesse a voltar. Por quê? Porque ele vem como um ladrão. As pessoas não esperam que ele venha, mas ele vem. É isso que o Senhor Jesus Cristo disse. Ele nos informou há mais de 2000 anos que as pessoas não acreditariam que ele iria voltar, mas ele disse que viria. Ele já previu essa situação, ou ele já nos informou dessa situação tanto tempo atrás. E, em último lugar, essa situação que nós estamos vivendo agora, ela não é estranha ao Evangelho. Na verdade, Pedro já lidava nos tempos da igreja. Nos tempos da igreja, o povo acreditava que Jesus Cristo não voltaria, dado a aparente demora da sua vinda, da sua segunda vinda. Então, o apóstolo Pedro, ele disse que a demora, ou aparente demora da segunda vinda de Cristo é, na verdade, uma forma de misericórdia. Ele está esperando que todos aqueles se arrependam. Ele está dando tempo para as pessoas se arrependerem. Por isso, você não deve duvidar, mas aproveitar o tempo em que você tem para se arrepender e se chegar a Cristo antes da sua vinda, porque ele certamente vem. Pois bem, e quais são as maneiras da segunda vinda? O que nós podemos dizer sobre a segunda vinda ou quais são as características da sua segunda vinda? Existem muitas especulações, mas existem 4 características muito importantes que nós gostaríamos de enumerar nessa lição. A primeira, ela será pessoal. Se você lembra de quando o Senhor Jesus Cristo ele foi assunto aos céus, os anjos dizem, por que, homens, vocês estão olhando para cima, da mesma forma como vocês o viram subir, ele há de voltar. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ele esteve com os discípulos. Ele andou com os discípulos, ele teve um relacionamento com os discípulos. E esse mesmo Jesus que subiu, esse mesmo Jesus
que se viu subir, esse mesmo Jesus há de voltar. É uma volta pessoal, é uma volta em que ele pessoalmente irá voltar, entendeu? Não é outra pessoa, é o Senhor Jesus. A segunda coisa é que é uma forma física, ou seja, da mesma forma como eles viram subir, isso é, com um corpo físico, ele há de voltar. De que maneira? Com um corpo físico. Tanto ele foi assunto aos céus com um corpo físico, como ele voltará com um corpo físico. Além disso, será visível, será claro que o Senhor Jesus Cristo voltou, não será escondido. O que a gente quer dizer com isso? Nós vemos em Apocalipse os falsos profetas apresentando: esse é o Cristo, esse é o Cristo, esse é aquele que prometeu que voltaria. Isso é, as pessoas não conseguiam reconhecer o Senhor Jesus quando ele voltou, quando os falsos profetas diziam. Isso porque aqueles que eles apontavam como Cristo eram falsos cristos. Mas quando a Bíblia fala sobre Jesus, ela diz que assim como um relâmpago que se mostra no Oriente, que sai no Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a volta do Filho do Homem. Isto é, ninguém precisa ficar apontando. É evidente de que ele voltou. Não será escondido, será visível. Além disso, será gloriosa. Como nós lemos na resposta do Catecismo Maior de Westminster, ele voltará com seus anjos, com grande clangor de trombeta, com os seus santos. A sua volta será gloriosa. Todo olho verá a glória e a exaltação daquele que é o Cristo. Mesmo aqueles que o crucificaram verão claramente o Cristo, aquele que foi morto naquela cruz, voltou, como disse, que voltaria. Essas são 4 características que nós podemos ter certeza sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. Além dessas características, existem algumas razões da vinda do Senhor Jesus, coisas que ele há de fazer quando ele voltar, ou no último dia, no fim dos tempos. Existem várias formas de ver o fim dos tempos, mas nós vamos aqui nos ater às mais gerais, sendo elas: primeiro, a primeira atividade que vai ocorrer no último dia é que o Senhor Jesus Cristo ele vai voltar. O Senhor Jesus Cristo voltará no último dia. Depois que o Senhor Jesus Cristo voltar e ele estiver presente, haverá uma ressurreição geral. Isto é, todos os mortos ressuscitarão. A alma será unida ao corpo. E isso é muito importante. Talvez você já foi a algum funeral e algumas vezes as pessoas elas desmerecem o corpo dizendo: aqui só está o corpo, fulano, ele já está em outro lugar. Não é assim. O Senhor ele diz claramente que a alma será unida ao corpo, que a alma se unirá ao corpo. A alma e o corpo, por mais que tenham sido feitas dessa forma, elas são uma unidade, elas serão unidas, porque o corpo será ressurreto, e aí sim terá-se o juízo final, onde todos serão julgados, conforme o bem ou o mal que fizeram, e assim receberão a distribuição do bem ou do mal que fizeram. Eu quero que você note muito bem isso. O Senhor Jesus Cristo irá julgar os atos de todos os homens. Todos os homens serão julgados pelo Senhor Jesus Cristo. E então haverá a distribuição dos galardões, ok? Ou seja, o Senhor Jesus Cristo já executou o juízo final, ele já determinou quais foram as boas obras e as más obras que cada homem fez, e então haverá uma distribuição de galardões, recompensas. Aqueles que fizeram mal receberão uma punição devida à sua impiedade, e aqueles que fizeram boas obras receberão bênçãos ou galardões referentes a cada uma de suas boas obras. Haverá recompensas separadas. Não é todo ímpio que vai sofrer da mesma forma no inferno, nem todo justo será recompensado da mesma forma no inferno. As obras serão pesadas no final dos tempos, no final dos tempos, no último dia, e cada recompensa será distribuída singularmente, ok? Ou seja, vamos só revisar o que acabou de dizer. No último dia o Senhor Jesus Cristo ele virá, todos serão ressuscitados, tanto os ímpios quanto os justos. Haverá um juízo final onde o Senhor Jesus Cristo ele julgará tanto as boas obras quanto as más obras, e então haverá uma distribuição de galardão, de recompensas. Punição referente a cada má obra que uma pessoa
há de ter feito ou impiedade, e galardão ou uma própria recompensa para cada boa obra que o fiel tenha feito, ok? Pois bem, e o que nós podemos concluir sobre todas essas coisas referentes ao final dos tempos? Primeiro, aquilo que Billy Graham disse e gostava de dizer. Quando se referido à história do mundo, o povo perguntava como é que o mal, como é que todo esse caos pode existir, Billy Graham, se Deus está no céu? E ele dizia, eu já li o final do livro, eu já li o final da Bíblia, eu já li Apocalipse e eu sei como a história termina. Eu sei que no final tudo fica bem. E essa é uma certeza que nós podemos ter. O Senhor Jesus nos traz conforto quando diz que vai voltar, porque nós certamente podemos confiar que no final tudo acaba bem. Que no final todas as coisas elas voltam ao seu lugar e o Senhor Jesus Cristo traz todas as coisas em submissão ao Senhor. Entretanto, nós também sabemos que com a volta do Senhor, o julgamento é eminente. O Senhor ele vai voltar e vai julgar aos povos. E todos os povos irão comparecer perante ele e darão conta daquilo que fizeram em sua vida. Por isso, a certeza do julgamento é tão séria e o julgamento é tão sério. E aí fica a pergunta: como será o seu julgamento? O que você tem feito? O que o Senhor Jesus Cristo irá dizer a seu respeito? O julgamento ele é real e ele vem. E nós precisamos ter certeza disso enquanto nós vivemos. Porque naquela hora, tentar mudar as coisas vai ser muito tarde. A sentença promulgada naquele tempo será irrevogável e eterna. Por isso, que seja hoje o dia em que você tome as decisões que vão impactar naquele tempo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe e te guarde. Boa tarde, irmãos. Saúde a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom, né? Mais uma vez estamos juntos aí para poder compartilhar a palavra do Senhor e mais uma vez agradeço a Deus por sua vida, pela vida da sua família. Espero que esteja tudo bem. Deus continue nos abençoando e que a gente possa estar sempre olhando para o alto, onde vem o nosso socorro, onde vem a nossa esperança, né, no Senhor. Né? Pois bem, antes de compartilhar a palavra, vamos estar orando? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradeço ao Senhor por este momento e peço ao Senhor a tua sabedoria. Peço que o Senhor venha falar aos nossos corações, Senhor Deus, que venhamos a entender a tua palavra, guardá-la e praticá-la para a honra e glória do Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a trilhar os teus caminhos. Nos ajuda a ter o olhar do Senhor, teus pensamentos que agradam, os pensamentos que agradam ao Senhor. Deus amado, que em tudo que façamos, busquemos primeiramente, Senhor Deus, a nossa orientação na palavra do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Pois bem, hoje o tema é perseverança. Nós vamos falar sobre perseverança. A primeira definição de perseverança é: aquele que persevera é aquele que continua, aquele que não desiste, aquele que persevera é aquele que persiste. Então é um ato contínuo, né, na perseverança. Por que é importante esse tema, irmãos? Eu acho importante porque, olha, a continuidade de algo, principalmente na nossa questão em que a palavra de Deus, a nossa regra de prática e fé, a nossa perseverança nessa ideia, nessa fé, nesse objetivo, né, de estar buscando a palavra de Deus em todo momento, a perseverança, ela é de grande importância para nós. Que a gente não desanime a ler a palavra, desanimar a orar, a gente esteja sempre persistindo e dando continuação, né, com relação à oração, à leitura da palavra. Então, a perseverança. Porém, contudo, vamos ver aqui, quanto tempo deve durar a perseverança? Qual é o tempo? Pois bem, de acordo com Jesus em Mateus 24, naquele contexto que ele fala que muitos virão em nome dele, no começo das dores, muitos virão em nome dele, os falsos profetas, guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos,
os falsos profetas, aquela questão que o amor de muitos se esfriarão, em Mateus 24, 13, é que ele fala que para a gente perseverar até o fim. Qual é o tempo de perseverar? O tempo é até o fim. Então temos que perseverar em todo momento. Não existe perseverar até um determinado momento. A perseverança, ela é até o fim. Ela pode mudar de uma questão para outra, de uma circunstância para outra, de uma busca ou de um objetivo para outro. Mas tanto um quanto os outros tem que haver perseverança, né? Para que a gente alcance. E fala lá que até o fim e sereis salvo, né? Então, interessante que a perseverança, e ali ela está vinculada a essa salvação, não pelos nossos méritos, de forma nenhuma. É por um coração grato, perseverando e entendendo que a nossa fé, perseverando nela, nós vamos realmente fazer com que uma coisa seja coerente à outra. Entendeu? A nossa vida conforme a vontade de Deus e ao final de todas as coisas estaremos com o Senhor, né? Então, assim, a perseverança ela tem um tempo? Tem, até o final. Tem que perseverar até o fim, né? Pois bem, eu acredito que, de acordo com essa perseverança, e por ser até o fim, é a única força que importa realmente é a que nasce como perseverança para o bem, sabe? Tem essa questão até o fim, essa perseverança até o fim, mas como? Ela importa realmente quando ela nasce, essa perseverança nasce para fazer o bem com amor e sem amargura. Por quê? Porque você leva até o fim algo. Você persevera até o fim, mas essa perseverança ela tem que ser seguida de amor. Você pode perseverar em fazer algo, mas você pode perseverar fazendo aquilo, dando continuidade, não desistindo, persistindo. Porém, você pode estar fazendo aquilo, apesar de ser perseverante, com o coração amargurado. Então, é bom a gente nos atentar que durante todo o tempo, qual é o tempo? Até o fim. De que forma? Com amor. Por quê? Para que não perseveremos ou fazemos continuamente algo com amargura no coração, sabe? E por quê? Em que momentos que a gente quais são os momentos que a gente pode nos observar se estamos realmente devemos ser perseverantes? Em que momento? Principalmente nos momentos da tribulação. Nós temos que observar isso. É nos momentos da tribulação, irmãos, que temos que nos atentar na nossa perseverança. Por quê? Eu creio que na Bíblia muitas vezes vem falando sobre tribulação, e a palavra tribulação ou a palavra perseverança ela vem seguida uma da outra. Porque ninguém evita a dor do existir, sabe? A própria existência ela já nos traz com ela a dor. Parece que anda de mãos dadas. Quantas vezes nós não passamos por momentos difíceis, quantas dores que nós já não passamos por momentos de dores. E a perseverança, ela tem que andar de mão dadas com a vida, da mesma forma que eu entendo que a dor muitas das vezes ela anda de mão dada com a nossa existência. Então devemos perseverar, sempre perseverar, em oração, na palavra, durante quanto tempo? Até o fim devemos perseverar. E como? Um coração
com amor no coração e sem amargura. Não persevere em algo com amargura no coração. Persevere com amor, entendendo que a atitude do amor faz bem a você e bem também aos olhos daquele que te observa. Que muitas das vezes a gente passa por momentos no encontro humano onde devemos perseverar. E o resultado da perseverança é um resultado que a gente pode ver em obras. O resultado em obras, por exemplo, em Gálatas 5, fala sobre os frutos do Espírito. Então, os resultados da perseverança aos olhos dos outros, em termos de obras, ela pode trazer a paz, né? Persevera na paz, que aos seus olhos, aos olhos dos outros, você pode colher como obra final dessa perseverança em paz, colher a paz, mansidão, o domínio próprio, tudo isso, a alegria, a paz, o amor, a bondade, a longanimidade, todas essas questões, fidelidade, todas essas questões, a gente tem que entender que perseverando em amor, perseverando na palavra e em oração, nós vamos colher frutos, obras serão realizadas com o mesmo efeito, sabe? Com a paz. E interessante outra coisa, que devemos perseverar no amor, e a perseverança no amor, em Mateus 5, de 43, Jesus fala para amarmos os nossos inimigos. É um desafio perseverar no amor aos nossos inimigos. É outra questão que devemos nos atentar, não desistir, não nos amorecer, sabe? Entender que isso vai nos fazer bem, perseverar no amor, mesmo que seja o inimigo. Se não for na obra fazendo algo, persevere em oração a favor dele, para que Deus possa chegar até ele a graça de Deus no que se diz respeito ao entendimento que Cristo é o único caminho, a verdade e a vida, e só há salvação na pessoa do Senhor Jesus, e que ele possa se converter dos seus maus caminhos, né? Entendam, irmãos? Então devemos perseverar o tempo todo, até o fim. Como devemos perseverar? Com amor no coração, não com amargura, e entender que são os momentos de tribulação que nos vão exigir essa perseverança, e entender também que os resultados da perseverança, quando temos o fruto do Espírito, ele vai nos dar os resultados conforme os nossos frutos, por isso é fruto. Que Deus possa estar nos abençoando, que Deus possa estar nos ajudando a perseverar em oração, na leitura da palavra, perseverar no lar, perseverar no nosso trabalho, na escola, aonde colocarmos a planta dos nossos pés, possamos estar perseverando em fé na pessoa do Senhor Jesus, perseverando em todo momento, está olhando para a cruz do Calvário e dando como uma boa resposta do coração humano: sim à cruz do Calvário, sim à vontade de Deus, né? Principalmente no que diz respeito à nossa perseverança. Persevere, irmão. Se você estiver passando por alguma luta, algum momento muito difícil e está te exigindo que persevere em santidade de vida, persevere na oração, persevere na palavra, persevere, continue. Está difícil, mas o Senhor é contigo. Que em nome de Jesus a nossa perseverança ela possa ser algo que vá
até o fim. E quem perseverar até o fim será salvo. Em nome do Senhor Jesus, eu oro e agradeço. E até o próximo momento. Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus. Olá, muito bom dia. Cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós iremos estudar a nossa lição de número 11 e o tema é o Espírito Santo, Deus vivendo em nós. Nós já falamos aqui em algumas aulas passadas a respeito da Trindade, que é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Pai, Filho e o Espírito Santo. Essa é a Trindade em que nós cremos. Quando Jesus saiu do deserto e foi aos céus, ele disse que ele iria ao Pai, mas que nos enviaria o Espírito Santo, que era o Consolador. Na verdade, o Espírito Santo, ele é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade, né? Primeiro Pai, segundo Filho e terceiro o Espírito Santo. É muito importante nós aprendermos um pouco melhor sobre a pessoa do Espírito Santo, porque quando nós não conhecemos, nós achamos que o Espírito Santo é N coisas menos quem realmente ele é. E isso dá abertura para grandes heresias. É o que nós temos visto muito aí fora. É natural que as pessoas às vezes acham que ter o Espírito Santo precisa falar em línguas, precisa rodopiar, precisa fazer isso, cair no manto, cair na unção, e não é nada disso. Muito pelo contrário. Na presença do Senhor, nós precisamos fazer tudo com ordem e decência, tudo com moderação. E é o Espírito Santo em que nos dirige para termos uma vida de santidade diante do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que nos escolhe para o ministério, é o Espírito Santo de Deus quem compartilha os dons, é o Espírito Santo de Deus que nos conduz. Então, vamos lá para algumas referências de acordo com a nossa lição de hoje. Quem é o Espírito Santo? Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em 1 Coríntios 2:11 e diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 2:11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus. Ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Quem nos traz a revelação da palavra, das Escrituras, é o Espírito Santo de Deus. Se você não tiver essa vontade de ler, essa sede de aprender, talvez seja provável que você ainda não tenha o Espírito Santo com você. Porque é o Espírito Santo que abre a nossa mente. Eu me lembro que certa vez uma pessoa me disse que ia na igreja, que ela ouvia os sermões, mas não ficava nada na mente dela. Parecia que entrava e saía. Ela não conseguia absorver. Então, quem dá essa abertura, quem abre a mente, quem dá o entendimento, quem tira os tapões do ouvido, é o Espírito Santo de Deus. Sabe quando você lê uma passagem bíblica e você não entende? Só o Espírito Santo é capaz de trazer essa revelação, essa compreensão. Então, muitas vezes você lê um trecho e consegue compreender com clareza, é porque o Espírito Santo falou com você. Então, aí nós temos uma evidência de que você já tem o Espírito Santo na sua vida. E é muito comum também nós lermos uma passagem, nós não conseguimos entender, e aí uma outra pessoa lê, e só a
leitura daquela palavra já é o suficiente para abrir a sua mente. Por quê? Porque o Espírito Santo revelou para aquela pessoa e a partir daquela revelação, o Espírito Santo trouxe para você também o entendimento. Então, a revelação da palavra é o Espírito Santo de Deus. Lembra quando Paulo disse que ele não havia recebido o evangelho de homem algum, mas o próprio Senhor havia revelado a ele? Então é o Espírito Santo que nos revela. E o Espírito Santo, ele também tem sentimentos. Nós vamos em Efésios 4:30. Efésios 4:30 diz assim a palavra do Senhor: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. É muito natural nós entristecermos o Espírito Santo. Quando é que nós cometemos esse ato? É quando nós pecamos. A palavra diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E quando nós pecamos contra Deus, automaticamente nós entristecemos a pessoa do Espírito Santo. E Atos 13, no verso 2, Atos 13, verso 2, diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, é o Espírito Santo que chama e que dá os dons. É a pessoa do Espírito Santo de Deus que distribui os dons de acordo com a vontade dele. Então, ele tem vontade própria, ele escolheu aqui Barnabé e Saulo para distribuir esses dons aí, logo naquela primeira viagem missionária. Quando Ananias ele reteve parte do dinheiro que deveria ter entregado a Deus, Pedro disse para ele que ele mentiu ao Espírito Santo. Vamos ver essa passagem? Em Atos 5, no verso 3. Diz assim: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás seu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Lembra quando Ananias e Safira reteram o que era para ter entregue ao Senhor? Então, Ananias aí, ele mentiu ao Espírito Santo. Às vezes nós cometemos algumas coisas, alguns atos, nós achamos que ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo, Deus está vendo, a pessoa do Espírito Santo, Jesus está vendo, porque Pai, Filho e Espírito são... vamos continuando. E por que o Espírito Santo veio? De acordo com alguns textos a seguir, que eu vou citar, o Espírito Santo faz com que conduz à conversão. Então, João 16:8 é o Espírito Santo que nos convence da justiça e do juízo. Em João 3:5 é o Espírito Santo que faz a pessoa nascer de novo. Em Tito 3:5 é ele que regenera e renova. E quando você foi convertido, o Espírito Santo fez e fará uma série de coisas para você. Vou dar alguns exemplos. É o Espírito Santo que te selou e te marcou como filho de Deus. É o Espírito Santo, ele veio habitar em você. Ele nos santifica, ele nos justifica. Ele nos ensina e nos faz lembrar as palavras de Jesus. Quando você estuda as Escrituras, é o Espírito Santo que te dá este entendimento. E é o Espírito Santo que nos guia à verdade. E ele confirma com o seu Espírito que nós somos filhos de Deus. É o próprio Espírito que nos dá essa confirmação. E é o Espírito Santo também que nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo por nós. Lembre que nós falamos que nós não sabemos orar como convém, mas é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o Espírito Santo é o nosso ajudador. E é ele que também concede os dons espirituais para o serviço cristão. E agora, sem mais delongas, eu quero fazer uma aplicação para você. Se você ainda não tem
o Espírito Santo de Deus na sua vida, hoje é um grande momento para que você o convide e peça ao Senhor que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada no seu coração e te dê graça, entendimento de todas as Escrituras e de toda a esfera do mundo espiritual. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai Santo, muito obrigada pela tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Espírito Santo de Deus, faça morada em nossos corações. Ensina-nos, ó Deus, tudo que precisa ser ensinado. Mostra-nos, ó Deus, a tua verdade. Mostra-nos, ó Pai, o caminho em que devemos seguir. Espírito Santo de Deus, não afaste-se de nós. Faça morada em nosso coração, hoje e para todos sempre. Amém. Essa oração que te faz com perdão de todos os meus pecados. Amém e amém. Um forte abraço e fiquem com Deus. Graças e paz, amados. Estamos mais um dia aqui, juntos para estudarmos a Palavra do Senhor. E o tema de hoje é: essa é para Deus. Bem, esse termo é muito utilizado no esporte, né? Quando um jogador marca um gol, aí fala assim, esse gol foi para minha esposa, foi para o meu filho, foi para os meus pais, foi para um amigo, né? Foi para um torcedor, vai homenagear um torcedor, né? Bem, o que nós percebemos é que existe uma característica muito grande no ser humano que ele quer ser vencedor. Nós gostamos de ganhar. Nós gostamos quando o nosso time ganha. Nós gostamos quando na Copa do Mundo a nossa seleção ela ganha. Os dois eventos esportivos mais famosos, mais badalados do mundo é as Olimpíadas e a Copa do Mundo de futebol. Nós percebemos que os atletas que ganham os esportes individuais das Olimpíadas, por exemplo, eles são muito focados, né? Eles são muito concentrados, eles têm uma mentalidade de vencedor, que eles vão chegar lá, eles treinaram e vão conseguir executar exatamente aquilo que eles treinaram para então saírem de lá vencedores. Nós vemos os esportes coletivos, né? Futebol, vôlei, basquete, que os times que ganham geralmente são times que são concentrados, que são bem treinados, não é verdade? E o ser humano gosta disso, dessa característica de ganhar. Se trouxermos, por exemplo, para a nossa vida profissional, por exemplo, quem é vendedor ou representante, geralmente eles têm um foco muito grande. Eles sabem o momento ou os dias próximos que os seus clientes preferem fazer as compras. Eles sabem que eles têm que bater meta, então eles ficam focados, ficam concentrados naquilo. Nós vemos nas mais diversas modalidades aí profissionais que as pessoas mais bem-sucedidas são pessoas mais concentradas, pessoas que se dedicam mais. Mas e no reino de Deus? No reino de Deus, como que Deus quer que nos comportemos? Deus quer que venhamos a evangelizar, a pregar de qualquer jeito? Ou Ele quer que sejamos comprometidos com a sua obra? Vamos ver isso. Lá em Lucas, capítulo 19, fala da parábola das 10 minas. Então, o primeiro ponto que nós vamos abordar é que não pode haver rebeldia. Não podemos ser rebeldes. Por que isso? Os primeiros versos ali de Lucas 19, da parábola das minas, no verso 12 diz assim: certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Bem, essa parábola fala de um homem rico que ele teria que fazer uma viagem para tomar posse de uma outra terra, de um outro reino. Ele não iria sair de lá para conquistar aquela terra. Ele ia tomar posse, aquela terra já era dele. Ele ia lá para ser coroado, né? Naquela terra, naquele reino. Então voltaria.
E ele tinha vários servos. E no verso 13 falou assim: chamou 10 servos seus, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu volte. Eu lembro que quando eu era adolescente, que eu li esse texto pela primeira vez, eu pensei que essas minas eram minas assim, de ouro, de carvão, de alguma pedra preciosa, de algum metal nobre, alguma coisa do tipo, né? Mas aí, com o passar do tempo, e lendo novamente, né, e estudando esse texto, eu percebi que mina é uma medida. Que ali está querendo trazer algum valor, né, uma medida de valor. Né? A gente vê na Bíblia vários trechos, né, várias narrativas que envolvem medidas ou de distância, ou de peso, ou de volume, ou então de valores, né? Mas as 3 medidas aí que estão no Evangelho que mais chamam a atenção das pessoas essa das 10 minas, né? A dracma e o talento. São 3 medidas de valores diferentes. Só para a gente ter ideia, contextualizar e isso trazer luz aqui ao nosso texto. A dracma equivale a 4 a 6 gramas de ouro. A mina é mais ou menos 10 vezes o valor da dracma. Daria mais ou menos 450 gramas de ouro, por aí. E o talento são 60 vezes a dracma, né? Aí daria um pouco menos que 30 quilos de ouro. Então, aí já é um valor um pouco maior. Mas só para a gente trazer aqui mais uma luz ao nosso texto, essa semana o valor do grama do ouro girou em torno de 282 a 300 reais. Vamos arredondar isso, colocar 300 reais e vamos arredondar a mina para meio quilo de ouro, 500 gramas de ouro. Daria aí por volta de 150 mil reais, né? Mais precisamente 140 a 150 mil reais. Então esse senhor, se a gente contextualizasse hoje, ele entregou aproximadamente 140 a 150 mil reais para cada servo seu. Ok? Ótimo, mas aí o verso 14 fala assim, mas, né, então já chama a atenção da gente de alguma forma no texto. Seja assim, aconteceu alguma coisa, prestem atenção. Mas os seus concidadãos o odiavam. Os cidadãos ali daquele reino não gostavam do seu rei, né, do seu senhor. Geralmente quando a gente não gosta de um prefeito, de um governador, de um presidente, é porque ele é corrupto. Só que aqui o texto não fala nada sobre corrupção. Fala até que esse senhor era muito generoso. Mas vamos fazer um paralelo aí. Jesus veio para o seu povo, para os judeus, e os judeus o rejeitaram. Está lá em João, vamos achar aqui, capítulo 1, verso 11. Diz assim, ó, veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olha só para você ver que interessante, né? Jesus passou pela mesma coisa, né? O seu povo, alguns não gostavam dele, né? Às vezes nós vamos pregar o evangelho, às vezes nós vamos falar da palavra de Deus e as pessoas não são receptivas, elas não querem escutar, né? Alguns fazem até chacota, né, da gente. Mas enfim, aí o texto continua. O segundo ponto é que não podemos ser covardes, não pode haver covardia. Então, após isso, no verso 16, fala sobre o primeiro servo e a prestação de contas dele. Olha só. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu 10 vezes o valor que ele tinha entregado. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Então a gente vê a primeira coisa aqui, uma proporcionalidade. Deus nos dá dom ou dons. Deus nos dá missões. Deus nos dá um ministério. E o que a gente está fazendo com esses dons? Com essas missões, com esse ministério? A gente vê uma certa proporcionalidade aqui. Aquele servo, ele foi competente. Ele foi fiel.
Então, Deus vai proporcionalmente dar mais autoridade a ele. Aí veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5. A este disse, terás autoridade sobre 5 cidades. Então, mais uma vez, a proporcionalidade. 10, quem conseguiu render por 10, multiplicar por 10, teve autoridade sobre 10 cidades. Aquele que rendeu por 5, autoridade a 5 cidades. Lembrando ali que o pensamento lá naquela época, lá, quando a gente fala das 10 cidades, na autoridade sobre essas cidades, né, as cidades não eram extensas e populosas como são as nossas cidades aqui hoje, né? Que, se a gente for pensar uma pessoa administrando ou tendo autoridade sobre 10 cidades aqui da região metropolitana, né? Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, são cidades, né, extensas. Mal os prefeitos da nossa região metropolitana dão conta do ofício deles, né? Imagine 10 cidades, né? Mas vamos lá. O verso 20 diz assim, veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Então o que ele fez? Ele pegou aquele valor, pegou aquelas moedas e ele ficou com medo, ficou temeroso. O que ele fez? Ele pegou um lencinho, embrulhou lá, né? Deve ter feito um mapa da mina, né? E enterrou no fundo do quintal. Isso não está no texto bíblico, né? Mas é só para a gente imaginar o que ele poderia ter feito, né? Pois tive medo de ti. Aí então esse servo diz, né, no verso 21, que teve medo do Senhor, que és homem rigoroso. O Senhor é rigoroso, Deus é rigoroso, Deus é justo. Nós vemos lá de Gênesis a Apocalipse, em toda a sua revelação, ele sendo justo. Mas nós conhecemos um Deus que é justo, mas que é misericordioso. Então o fato daquele servo ter medo ali naquele instante demonstrou que ele foi negligente. Nós estamos sendo negligentes com os dons que Deus nos dá? Com as missões, com o ministério que Deus nos dá? Às vezes nós pensamos assim, não vou pregar mais para o meu cônjuge, ou para o meu filho, para a minha filha, para o meu irmão, para o meu vizinho, porque não adianta, ele não vai converter. Se a gente voltar lá naquela parábola do semeador, existem terrenos que são rochosos, né, duros, existem terrenos que são espinhosos, o semeador também jogou à beira da estrada algumas sementes, e aqueles que são terrenos bons, férteis. Não cabe a nós escolher aonde jogar a semente, nós devemos propagar a palavra do Senhor. Mas essa pessoa nunca vai converter, essa pessoa nunca vai aceitar o Evangelho. Cabe ao Espírito Santo decidir e preparar os corações. Cabe a mim, cabe a você pregar a palavra do Senhor. Então não olhe para as dificuldades, os obstáculos, que eles vão ser grandiosos. Existem muito mais obstáculos na nossa percepção humana do que possibilidade de prosperar. Isso vem talvez da nossa natureza humana, ver as dificuldades primeiro. Então não faça como este servo, não tenha medo. Trabalhe para o Senhor, trabalhe em prol do reino de Deus. Lembre-se que quem é o Rei, o Senhor, é Jesus. Lembre-se que Ele é justo, mas Ele é misericordioso, e Ele o será com a sua vida. Seguindo, o último ponto deve haver inteligência. Então aqui a gente começa a entender um pouco aquela mentalidade do esportista, né? Aquele foco do esportista, aquele foco do vendedor, do representante, né? Eles são muito focados, eles colocam um objetivo e tentam seguir esse objetivo. Vamos ver o que fala o verso 22. Servo mau, por tua própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, a justiça de Deus, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Aqui, se a gente for fazer um paralelismo com Deus, Deus realmente é justo e é severo. Sim, Ele está afirmando, eu sou justo. Você teve medo, você não trabalhou na minha obra,
então agora você vai sofrer as consequências, os desdobramentos, né, do seu medo, da sua negligência. Verso 23. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? Né? Seria mais ou menos hoje, eu te dei um valor, né? Você não consegue comprar e vender ouro dentro da taxa aí diária, mensal, você não consegue investir na bolsa porque você tem medo de perder o dinheiro todo, né? Você não consegue fazer isso, por que você então não investiu numa renda fixa, no RDB, no CDB, na poupança? Né? É mais fácil, é mais seguro, você não vai perder o dinheiro, mas vai ter uma renda, nem que sejam juros pequenos, mas vai ter. Seria hoje mais ou menos aquele senhor falando isso, né? Você não precisava de ir lá na Praça 7, lá, vendo ouro, compra ouro. Você poderia ir num investimento mais conservador. Mas olha só, que fala a parte B do verso 23. E então, na minha vinda, o receberia com juros. Então aquele servo falou assim, você iria trabalhar de acordo com os dons que você tem, com as suas habilidades, ia ter um juros, mesmo que pequeno, mas teria. E o verso 24. Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem as 10. O que então o Senhor fez? Tirou aquela mina que tinha ali, aquele servo, e deu aquela mina para aquele que tinha 10. Aí o nosso questionamento, quando a gente não trabalha em prol do reino, por que as coisas acontecem dessa forma, porque é nos tirado responsabilidades, e se aqui não tem o verso 25, mas o verso 25 diz assim, eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10, ou seja, o questionamento do nosso ser. Nós questionamos, mas isso não é justo. Ele já tem 10, por que você vai dar mais uma? Mas quando Deus te deu um dom, quando Deus te deu uma habilidade, você não trabalhou essa habilidade, e aí vem outra pessoa na igreja e começa a trabalhar em cima daquela habilidade sua, daquele dom seu, mas não é justo, me tirou a responsabilidade, me tirou o trabalho na obra do Senhor, mas você não trabalhou. Você não fez aquilo que era missão sua, que era ministério seu. E olha o verso 26. Pois eu vos declaro, a todo o que tem, dar-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. E aí, mais uma vez, Deus mostrando a sua justiça e a sua misericórdia também. Porque toda vez que Jesus imprime a sua justiça, Ele está imprimindo a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Então, o meu questionamento hoje, irmão, o que você está fazendo com o dom, o talento que você tem? O que você está fazendo com a missão ou as missões que Deus colocou na sua vida? O que você está fazendo com o ministério que Deus te deu? Vai ter um momento em que nós vamos ter que prestar contas. E o que você vai falar nesse dia? E encerrando, o Senhor nos deu uma missão a ser cumprida. A primeira coisa que a gente tem que entender é que nós temos uma missão, nós temos dons, talentos e devemos cumprir essa missão em prol do reino de Deus. Mas é natural, às vezes nós ficamos com medo, temerosos, às vezes queremos fugir, mas devemos lembrar que Jesus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Devemos lembrar que Deus vai imprimir a sua justiça, mas também imprimirá a sua misericórdia. E que o Senhor deste reino, do qual nós trabalhamos, é o Senhor Jesus. Lembre-se disso e você ficará mais confortável para focar naquele talento, naquele dom, naquela missão que Deus te deu. Fique concentrado em prol do reino de Deus. Tenha uma mentalidade forte para fazer aquilo que Deus colocar nas suas mãos. E olha só a certeza que nós temos, está lá em Efésios 4:7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Amado, o seu dom, o seu talento, a sua missão, o seu ministério, aquilo que Deus colocou na sua mão,
Isso está segundo a proporção do dom de Cristo, ou seja, o Senhor de tudo isso é Deus. É Deus que vai te sustentar, é Deus que vai te guiar, é Deus que vai fazer com que o contexto seja favorável. Eu sei que às vezes nós pregamos e às vezes não temos resultado, nós somos imediatistas, né? E essa nossa era agora é muito imediatista, quer o resultado na hora, né? Mas saiba que Deus está no controle. Às vezes nós não vamos ter os resultados que estávamos esperando, né? Todo mundo quer, né, ter uma igreja cheia. Todos nós queremos ter uma igreja lotada de pessoas, queremos ver conversões, queremos ver bênçãos, queremos ver pessoas contando testemunho daquilo que Jesus fez. Mas às vezes não, às vezes pregamos e pregamos e pregamos e não vem resultado. Não há tantas conversões, não há tanta transformação na vida das pessoas. E às vezes o desânimo, às vezes o medo vem e bate. Mas saiba que Cristo está conosco, assim como eu falo em Efésios 4:7, a graça foi concedida a cada um de nós. Nós não trabalhamos sozinhos nessa mina, nessa vinha, no ofício que Deus nos deu. Nós trabalhamos com Cristo. Cristo é o nosso chefe, Cristo é o nosso Senhor. Então tenha confiança de que os propósitos de Deus, os propósitos de Cristo se cumprirão em meio ao seu ministério, em meio à sua missão. Deus fará com que os talentos e os dons que Ele colocou na sua mão sejam úteis de alguma forma em prol do reino de Deus. Amém, amados? Vamos ter então uma palavra de oração neste momento. Senhor Deus, grandioso Pai, somos gratos, Deus, porque o Senhor nos deu dons, talentos, porque o Senhor nos permitiu estarmos trabalhando em prol do Teu reino, Deus. Ó Deus, arranca todo medo, toda angústia, preguiça, tudo que vier a impedir de estarmos cumprindo o ofício que o Senhor nos designou. Ó Deus, que possamos a cada dia estar honrando e glorificando o Senhor com os dons que o Senhor colocou nas nossas mãos. E que possamos cumprir a missão que o Senhor nos designou, Deus. Ó Pai, que tudo que viermos a fazer em prol do Teu reino seja para a honra, seja para a glória do Senhor. No nome santo de Jesus. Amém.